Jesus, no toque do somente crer, todos em reverência. Senhor nosso Deus, no nome santo Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos por mais esta oportunidade, este ajuntamento, onde estamos aqui para participar na mesa do Senhor, e o Senhor venha abençoar nossas almas, venha falar conosco, Pai, venha nos dar um bom tempo em Tua presença, e precisamos da ajuda, da graça do Senhor, porque esses dias são maus, cada dia mais em trevas, e a densa escuridão tomando conta do mundo, cobrindo o mundo todo, aonde há só pecado e maldade, mas os teus filhos estão aqui para ouvir a tua palavra. Pai, nos ajude, fale conosco mais uma vez, no precioso e no santo nome, poderoso nome, o nome Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos e te agradecemos. Amém, meu Deus, amém. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue nos abençoando. João do Evangelho, capítulo 4. Quem tem a Bíblia? Capítulo 4. Mas nós vamos ver o verso 31. A ceifa e os ceifeiros. A ceifa e o ceifeiro. Se desejam ouvir? E entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam aos outros: trouxe porventura alguém de comer? Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim que o que semeia como o que o ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Pai Santo, no precioso e no santo nome, o nome Senhor Jesus Cristo, é neste nome, Pai, que nós estamos agrupados, neste ajuntamento, para junto ter companheirismo em volta de Tua palavra, e o Senhor tem preeminência e liberdade para nos falar, nos dar entendimento, e nos ajude, meu Deus, poderosamente. Fale conosco mais uma vez, no precioso e no santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Sentai-vos. A ceifa e os ceifeiros.
mas o título do assunto é A Ceifa Está Madura. Quer dizer, a lavoura está madura. Está na hora da colheita. E é verdade que Jesus disse que são poucos os que trabalham, poucos os ceifeiros, né? Ele disse, numa outra palavra, ele disse, a ceifa é muito grande. Deus precisa de muitos trabalhadores, mas são poucos que se acham e muitos covardes ainda. Porque não pense que pregar essa mensagem é fazer um griteiro na denominação. Não, essa mensagem exige muito de nós. Exige muito dos pregadores, dos pastores. Se você olhar para cada pastor ancião nessa mensagem, você vai ver que estão de cabeça branca, estão esgotados, estão tomando punhado de comprimido por dia. Por causa de quê? Por causa de pregar essa mensagem e por causa do povo. Sim, isso é uma grande verdade. E a ceifa exige muitos trabalhadores. Mas o tipo natural é o tipo espiritual. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Muitos chamados para as igrejas, mas poucos são os escolhidos para a palavra. E Deus chama um povo, e do meio desse povo tira outro povo. Atos 16, 14, Deus visitou os gentios para tirar do meio deles um povo para o seu nome. Então, Deus chama um povo, uma igreja, e dentro dessa igreja ele tira outro povo, que esse é a seleção que ele já fez, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Se você pensar um pouco, você vai ver aonde João foi dar o testemunho. De quem João falou aqui? Muitos dos samaritanos creram pelo testemunho da mulher, aquela santinha lá, que teve 5 maridos e estava vivendo com o 6º marido. Foi ela que entrou em Samaria. Foi ela que pregou o que os pregadores não pregaram. E o testemunho dela foi autêntico. Por quê? Porque me disse tudo que eu era, sem nunca ter me visto. E eu não conhecia ele. E ele não me conhecia. Não é assim? Ele está falando da mulher que Jesus mandou buscar o marido. Vai lá buscar teu marido. Eu não tenho. Verdade mesmo, você não tem. Porque já viveste com 5 e o que vive agora não é teu marido. Quando Jesus disse aquilo, atingiu a alma dela. Nosso profeta diz que ali o assunto foi lá na alma. Você sabe que na hora a reação do eleito, ele diz assim, isso é verdade. O que você está pregando aí é verdade. Isso é verdade. E você sabe o que ela disse? Vejo que tu és um profeta. Ela já estava familiarizada com profetas. Ela sabia que quando o Messias viesse, esse seria o resultado do seu ministério. Então ela disse, o Messias será um profeta e ele fará essas coisas. Ele fará essas coisas. Mas onde é que ele está? Quando que ele vai vir? Onde é que ele vai aparecer? Lá no poço. E ele vai se encontrar lá. E vem com uma conversa para entrar no assunto, que se você chegasse ali e você não tivesse os olhos para ungido para ver coisas boas, você já maliciaria. Olha lá, ele diz que é o Cristo, ele diz que é o Salvador, mas se ele soubesse que classe de mulher é essa ali, você acha que ele não sabia? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Não comece a ficar muito quietinho aí, que daqui a um pouco vai se entregando, né? Sim, às vezes tem que dar uns pulos aí, uns gritos, uns amém, para imputar o sono daí, né? Começou lá no poço o assunto. Mas você viu como a Escritura não falha? Muitos samaritanos que eram inimigos dos judeus. Eles não tinham contato. Você sabe que uma vez Jesus passando por Samaria, eles não conseguiram nem posar lá com seus discípulos. Quem lê a Bíblia sabe, né? Porque eles não tinham intimidade. Mas o testemunho de uma mulher, que se vivesse hoje aqui, você soubesse, você não daria muita atenção a ela.
E foi ela que Jesus usou, que Deus usou para entrar lá em Samaria e testificar do Messias. Venham e vejam. Você sabe que, se você pensar, vamos subir vários degraus agora. Se você pensar que Deus vai usar só as pessoas certinho, que estão lá no topo, que nunca errou, que nunca fez nada, tem que usar os santos, você está redondamente equivocado. Sabe por quê? Ele usa quem Ele quer, para a obra que Ele quer, porque Deus é um Deus de variedades, e Deus tem muitas maneiras de trabalhar. Se você vai ver, Deus usou a jumenta, Deus usou os corvos. Foi ou não foi? Sim. E Ele usa um João ninguém, Ele usa um Ademir ninguém, um Febrônio ninguém. Sim, para fazer uma obra. E daí você vai lá e quer pegar a vida deles, né? E põe no X ali. Não, esse não pode pregar. Esse porque é divorciado. Esse outro aqui porque é isso. Esse outro porque é caçador. Esse outro porque toma uísque. Esse outro porque... Irmão, misericórdia. Cadê os santinhos para pregar, então? Cadê os santos para pregar essa mensagem? Mas você sabe que quem fica enxergando é só os incrédulos. Porque o eleito está dizendo: louvado seja o Senhor por levantar um ministério. Se você estivesse em Samaria, você ia acreditar nessa mulher aí? Sabendo da vida dela, da reprovação, né? Dos casamentos que ela teve, e você acha que não se reuniu nas casas para fazer serão? Essa mulher não para com marido nenhum, essa mulher não vale nada. Você acha que não tinha isso? Mas de quando vê ela fazendo uma rua e fazendo outra rua, lá em Samaria, e dando testemunho: venham ver, esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o prometido, esse é o enviado, esse é o profeta. O irmão Brana disse que deixava ele envergonhado em pensar no testemunho dela. E eu vou te falar uma coisa: qualquer pregador sincero se coloca no lugar dela, você diz: meu Deus. E não era uma mulher limpa, não, na concepção da sociedade, não. Os doutores, quando viam ela, trocavam de rua, cruzavam para o outro lado. Mas Deus usa quem Ele quer para a sua glória. Porque tudo é para a sua glória. O testemunho dela foi autêntico lá em Samaria. Irmão, ela não gaguejou no seu testemunho. O testemunho dela foi limpo, foi puro. Porém, se você olhasse dali para trás, você tinha vergonha dela. Mas João aqui está dizendo: muitos dos samaritanos que eram inimigos creram nela. Creram nele por causa do quê? Do bom testemunho dela. Não é assim? Quando você aqui prega para uma vizinha ou para alguém lá que você conhece, na empresa e tal, mas prega com testemunho vivido, né? Não é só blá, 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 blá. Você prega aquilo firme. E quando a pessoa vem aqui para ouvir, vai fazer o que a rainha de Sabá fez. Ela disse: a irmã me falou umas coisas, mas eu fui lá e é muito mais do que você me falou. É muito maior do que você me disse o testemunho. Porque você pode dar um bom testemunho como um mau testemunho. E quando a pessoa começa a cuidar de você, não do seu papo, da sua arrogância, do seu falatório, não, mas do seu comportamento de vida, daqui uns dias vai se frugir. Escute, você é tão diferente daquelas outras lá. E, na hora, eu não vejo você fazendo rodinha com aquelas mulheres lá. Aquelas lá, cada pouco estão rodinha lá, e conversando e falando: você nunca está metido lá? Você é de alguma igreja? Não, eu sou a igreja.
Como você é na igreja? Eu sou tabernáculo do Espírito Santo que clama, Abba Pai, esperando por uma redenção. O dia que eu respondi isso para um pregador, mas ele me cobriu de pergunta. Ele disse, mas como assim? Eu disse, você não é um pregador? Eu estou esperando por uma redenção, porque sem redenção eu não posso ir no rapto. E isso é com todos nós aqui, viu? Isso é com todos aqui, ó. Se você pensar um pouquinho, nesse mundo não tem mais nada para a senhorita, não. Quem tem é o seu Senhor. Ele que está sustentando ela, alimentando ela, segurando ela, mantendo ela. E porque ainda não chegou a hora do casamento. Amém? Agora você pense a falta que faz de pastores revelados para pregar essa mensagem. Todos os campos está faltando. Mas homens qualificados, testados, provados por Deus e aprovados por Deus. Captaram? Claro. Porque Deus não se deixa escarnecer, a sua palavra é fiel e verdadeira. E toda obra de Deus é perfeita. Tudo que Deus disse está dito e não tem que voltar lá, tirar aqui, montar ali, puxar para cá. Você não entende as coisas, você tem que crer. Como é que Deus deixa de usar um monte de pregadores lá, que tinham lá, para ir usar uma mulher dessa condição? Viu, irmão? Isso envergonha nós, né? Nós que se dizemos, não, eu sim, eu. Ah, eu nada. Se você pensasse pelo filtro da sociedade o que diriam dela, isso aí não serve nem para uma pitada de fumo, né? Não vale nada essa mulher aí. Mas é o que não vale nada que cai na mão de Deus e Deus usa fazendo muito valor com aquilo. Claro, Deus pega o que não vale nada. Porque se pega o que vale, o que depois fica se projetando. É eu que fiz, eu. Para eu. Se não é Deus, não faz nada. É Deus é quem faz. E sempre que nós formos dar glória, vamos dar glória a quem merece. A Jesus Cristo, é Ele que merece. Os discípulos preocuparam com ele porque não tinha comido, não tinha bebido. E, vem, mestre, entra, vamos comer. Ele disse, não. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. É estar submisso aos seus trabalhos. É estar submisso às suas ordens. É estar submisso às suas visões. Porque o Senhor Jesus disse, eu não faço nada sem ver o Pai fazer primeiro. Correto? Amém? Mas como assim? Irmão Brana disse que ele esperava até ele ter uma visão. E quando ele tinha a visão, ele disse, vamos para Gadara. Vamos para Cafarnaum. Vamos lá para o tanque de Siloé. Vamos para lá. Vamos lá para Betsaida. E vamos e vamos. Mas quando ele tinha a visão, que o Espírito Santo, que era o pai dele, porque o Espírito Santo é o pai de Jesus, você crê que é? Amém. Dava a visão, aí ele disse, agora vamos. Agora vamos. O irmão Brana, quando tinha a visão, desafiava médico, desafiava a medicina, ele desafiava os doutores, ele fazia até desafio com eles lá, quando ele tinha a visão. Mas ele esperava até que Deus lhe desse a visão. Quantas pessoas chegaram, irmão Brana, digo assim, diz o Senhor, como para mim também, porque tem várias crianças que foi assim, diz o Senhor. Pastor, diga assim, diz o Senhor para mim. Eu não posso dizer. Mas você disse para outra lá, mas não fui eu que disse. Não, você disse para a irmã fulana lá, mas não fui eu que disse. Porque se fosse eu, não teria acontecido. O homem de si mesmo não pode fazer nada se Deus não estiver com ele. Amém? Homem nenhum pode fazer alguma coisa.
Todos nós sabemos. O ministro foi de noite ter com Jesus, por causa da sua congregação, que era muito no alto, né? Não queria que ele fosse visto pelos seus membros. Isso que lá não tinha tanta celular e informática que tem hoje, tanta técnica, né, que tem hoje. Mas ele foi de noite para tirar um parecer, para saber. E vocês sabem que a resposta foi certa para ele. Ele disse, nós sabemos, veja só, então não é que eles não sabem, as denominações também sabem da mensagem de hoje, mas o problema é isso aqui, ó. Nós sabemos que tu é mestre vindo de Deus, porque ninguém fazes o que tu fazes, se Deus não for com ele. Ele sabia o que era Deus nele. Amém? Nenhum pode fazer nada. Vocês acham que se não fosse Deus em mim, vocês estariam aí? Não. Nunca. Se não fosse Deus em mim, a Leandra não tinha sido curada de câncer. E fosse nomear agora, né, cada situação aí. Se não fosse Deus, nada. Porque ninguém consegue fazer nada pelo homem. Pode chamar a irmã Heloísa ali, né? E orar 500 vezes por ela de perder a voz. Ficar rouco, de não conseguir mais nem falar. E ela continuar morrendo. Mas quando é ele ungindo aquela palavra, e não precisa uma oração de 3 horas, né? É uma oração simples, mas o Pai desce e carimba aquilo. É assim. É ele que faz a obra. É ele que está fazendo a obra. E é ele que está mantendo nós nessa caminhada de fé aqui, irmão. Eu não sei, eu não li ainda, depois dessa passagem na Escritura, que esse ministro foi ter de noite, quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Nós não encontramos na Bíblia, eu mesmo não encontrei, nenhuma escritura onde diga que ele voltou a conversar com Jesus, mas ele voltou consciente. Que Jesus disse para ele, não deixou nada embrulhado, porque ele achou que ia voltar no ventre da mãe dele e nascer de novo. Jesus disse, não, para. Tira essa mente da carne agora. Você já nasceu da carne uma vez? E nós já nascemos da carne uma vez. Agora nós temos que nascer da água do Espírito e da palavra de Deus. Amém? Nascer da palavra agora, da água do Espírito. Na mensagem O Maior que Salomão está aqui, eu quero ler uns trechos muito maravilhosos, né? Aonde muitos deixam as coisas de Deus por alto e eles não podem verem. Bem, isto passa por cima de suas cabeças. Eles não reconhecem o que Deus está fazendo desta forma, para tirar seus filhos eleitos da condenação do mundo, que rejeita a palavra, que rejeita a presença, sua presença. Olhe para aqueles ministros daqueles dias, olhando o dom de Deus em Jesus Cristo, e eles disseram, é um demônio. Quando Deus mostra, não é diferente. Deus mostrou por uma pecadora que ele era um profeta, os pregadores dizendo que ele era um demônio. Que diferença, né, gente? Meu Deus. Uma pessoa para dizer aquele homem lá é de Deus, jamais fará isso se não for Deus na pessoa. Correto? Claro. Dizer que Jesus era um demônio, que Jesus era príncipe dos demônios. Mas era quem que dizia? A prostituta, o bêbado, o pecador? Não, os pregadores. A religião que dizia isso. Perguntasse para Pedro, para Maria Madalena, né? Para toda essa gente que foram ter com Jesus e foram mudados, você sabe que a resposta não seria a mesma, nunca. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus. Mas perguntava para aquele pregador incrédulo, ele é um demônio, ele é um príncipe do demônio. Assim hoje aqui, ó. Você acha que
que nem o irmão Cidinho, Felipe, essa gente aí que trabalha com móveis, se vocês forem na casa de pessoas que se dizem religiosas, né? E o que você me diz acerca do tabernáculo da fé? Ixi, é bom nem falar, vamos deixar de lado. Porque a informação que eles têm não é boa, por causa dos líderes. A informação que eles tinham de Jesus não era nada boa, por causa dos líderes. É verdade ou não é? Sim. Perguntasse para os pecadores, eu não tenho nada contra. Maria Madalena, o que você tem contra o Cristo? Nada. Você, Bartimeu, vem cá, Bartimeu. É verdade que você foi para aquela igreja? Claro, porque agora só viu ele lá na cidade, não viu mais ele pedindo esmola, né? É verdade que você foi para aquela igreja, Bartimeu? Sim, eu estou lá. E agora, quando eu fui lá, eu me tornei a igreja. Eu sou a igreja tabernáculo do Deus vivo agora. Por que você não está mais pedindo esmola lá? Porque Jesus passou lá onde eu estava. E você sabe que onde Jesus passa, e ele é bem-vindo, as coisas não ficam do mesmo jeito. Ouviram? Aonde ele é bem-vindo, a presença dele, o olhar dele muda qualquer situação. Aonde ele é bem-vindo. Amém? Amém? Mas aonde diz, eu não quero que você venha falar desse teu Deus aqui, e nem desse teu profeta, ele não é bem-vindo, porque se o profeta dele não pode entrar, se eu não posso entrar, ele também não vai entrar. Ouviram? Deu para entender essa linguagem? Não, Deus entra, é você e o irmão Brana que não entram. Quem recebe um dos meus enviados a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. A Bíblia não falha, viu? Amém? A Bíblia é perfeita. Se você recebe um enviado, claro, e olha, posso dizer a maioria, ou quase todos, né? Estão aqui porque você recebeu um enviado de Deus. E quando você recebe um enviado, com a mensagem do dia, você está recebendo aquele que o enviou. Jesus disse isso. Amém? Porque quando o mensageiro vem, ele vem com a mensagem. E ele fala da mensagem, ele prega a mensagem. Mas a mensagem não é dele, ele só é o portador da mensagem. Ele é o portador da semente que está levando. Sim, a semente é Cristo. E quando ele leva essa mensagem, ele vai fazer o quê? Não, eu estou dizendo aqui para vocês que agora, nesse fim da tarde, houve luz, Zacarias 7,14, e foi aberto as Escrituras, foi revelado, porque no fim da tarde haveria luz. Apocalipse 10, verso 7, na voz do sétimo mensageiro, quando tocar sua trombeta, todos os mistérios de Deus serão revelados, todos. Ele não está dizendo dele, ele está dizendo do que ele foi enviado a dizer. Isso aí está querendo me puxar para a igreja dele. Esse aí quer que eu vá para a igreja dele. Todo homem que vem de Deus, ele leva para a palavra. O homem que vem de Deus, ele não guia você para uma denominação, viu? Escute bem. O homem que é enviado de Deus, ele leva você para a palavra de Deus. Isso soa como um sacrilégio, mas o eleito recebe com gosto na alma isso. Amém? Que coisa. Se Jesus tinha demônio, o que eles tinham então, né? Não temos que ouvi-lo. Nosso sacerdote não concorda com isso. Onde eles estão hoje? Olhe para aquela pequena mulher de má fama, aquela sementinha predestinada de Deus, ardendo em seu coração. Assim que aquilo brilhou, ela disse: Senhor, vejo que tu és um profeta, e eu sei que o Messias está vindo para fazer isto. Veja, logo a primeira coisa brilhou, focalizou aquela semente predestinada em seu coração. Amém? E Deus está focalizando os seus eleitos, né? Semente predestinadas, porque nenhum deles se perderá, nenhum vai sobrar, nenhum vai faltar, mas estará o conjunto completo ali,
Aqueles que o Senhor viu antes da fundação do mundo, todos estarão ali. Está feliz por isso? Por fazer parte a este corpo místico, noiva Senhor Jesus Cristo. O seu nome, agora olha aqui, ó, você que crê, o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E o teu também. Amém? Você crê que o teu também? Se é que ele já esteve lá, vê, isso é certo. Como isso é tremendo, né? E logo que aquela luz veio ali e brilhou, ela soube que aquela era a hora pela qual eles estavam procurando por um Messias. E isto ia fazer. E quando ela viu isso acontecer, ela soube que ele era o Messias. Não mais questionou. Encerrou. Pronto, agora eu sei. Agora deixa eu fazer o evangelismo lá na minha cidade, lá em Samaria. Deixa eu ir lá agora. Eu não tenho mais dúvida. Mas como é que você vai pregar? Você vai ler a Bíblia lá? Eu vou pregar com o meu testemunho lá. Eu vou dar testemunho lá que ele revelou a minha vida, disse tudo que eu era. E mais uma coisa, ele revelou a minha alma também. Amém? O alarido de Deus é uma ressurreição espiritual para revelar a nossa alma. Captaram? E esse alarido só pode vir através da mensagem. Só. Não é através do seminário, não é através da teologia, através da revelação de Deus que vem o alarido. Porque a alma que recebe essa revelação de Deus, ela nunca mais vai crer em qualquer coisa feita por homem. Veja, ela não mais questionou. Ela correu à cidade e disse: venham, veja um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é esse o próprio sinal do Messias? E ela viu algo real. Essa pequena rainha viu algo real. E isso muda o seu coração. Ou não? Muda, né? O irmão Brana fala muitas coisas aqui nessa mensagem, que o tempo vai ser pequeno já, né, curto, para mim entrar por menores. Eu vou mostrar aqui uma experiência que o irmão Brana teve. Eu poderia começar no parágrafo 195. Sobre um homem cruel, que Deus teve uma maneira de tratar com ele. Eu pensei, que coisa. Eu não posso ver isso. Eu pensei, essa mãe, ela não pode evitar isso. Ela não está agindo com esperteza. Ela não está fazendo um show. Ela é uma mãe. E sua parte nela é uma mãe. E o que era o chamado de um bebê em problemas, ela está indo atrás dele, do seu bebê. E quando o ferolho baixou, a costa se virou olhando ao caçador, porque ela tinha se levantado. Aquilo não deixou agitado. Ela estava pronta para morrer. Se as pessoas pudessem ser assim. E eu virei a cabeça. Eu não podia assisti-lo atirando nela. Eu virei a cabeça e eu comecei a orar, silenciosamente, porque eu sabia que ele gritaria comigo se eu tentasse afugentá-la. Eu virei a cabeça assim e eu disse: Deus, Pai, ajude-o, não o deixe matar aquela mãe. Aquela mãe está tentando encontrar seu bebê. E ele chorando desta forma: não o deixe matá-lo. E eu estava virado assim, e eu estava prestando atenção para ouvir a arma disparar a qualquer minuto. Mas a arma não disparou. E eu esperei.
E quando me virei para ver, ele estava segurando assim. E eu vi a arma movendo-se assim. Ele se virou, olhou para mim, daqueles grandes olhos de lagarto, de aparência cruel. Lágrimas estavam rolando por sua face. Ele jogou a arma no chão. Ele me agarrou pelas pernas da minha calça e ele disse: Billy, guie-me a Jesus Cristo, aquele que você conhece. Aleluia! Bem ali naquele monte de neve, eu guiei aquele caçador cruel a Jesus. E hoje ele é um diácono na Igreja Batista ali em cima. O que foi isto? Não foi uma pregação, não foram músicas que ele ouviu, mas ele viu algo que não era fingimento, algo que não era uma fachada. E ele viu algo que era genuíno. Amém? E se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ele ouviu que havia algo genuíno em algum lugar, que não podia evitar. Uma pessoa diante da morte, um amor que não podia evitar aquela mãe corça diante da morte. Nem mesmo assim, ela não teria medo de morrer por causa do amor pelo filhote que chamava. Ele queria saber se havia um Deus que podia dar-lhe esse tipo de amor, e ele o encontrou naquele dia. Ele já tinha dito ao nosso profeta: vocês pregadores, vocês são tudo uns coração de galinha. Agora o irmão Brana, ele não era um assassino, ele era um caçador. E ele sabia como Deus tratava com ele nas caçadas. Quantas pessoas tem que ele relatou que foram salvos nas caçadas? Porque lá ele estava sempre na presença de Deus. E o sobrenatural o acompanhava. E quando o sobrenatural acompanha, algo acontece. Sim, esse homem cruel não conseguiu disparar. Tem uma outra mensagem que o irmão Brana, 3 vezes o homem levantou a arma assim para matar a mãe corça, que estava procurando o seu bebê. E o irmão Brana se virava assim para esperar o disparo e não saía nada. Ele olhava e o homem estava lá puxando a alavanca de novo e não conseguia. De repente, quando ele levantava assim, fazia a pontaria, o irmão Brana se virava de novo. Foi aonde o irmão Brana começou a orar. Foi a hora que aquela unção desceu e não saiu o disparo, mas o amor divino atraiu aquele homem cruel, aquele perdido pecador. Sim, é dessa maneira que Deus trabalha. É desse jeito que Deus faz. Quando você pensa que não tem mais jeito, Deus tem um jeito para fazer as coisas. Amém? Que Deus nos ajude a olhar essas coisas tão diferentes, né? Porque tem gente que só sabe olhar para julgar, mas nunca fez nem sequer uma oração por aquele pecador ou por aquela pecadora. Não fez nada. Como o irmão Brana, dentro do restaurante, chegou, terminou a reunião tarde e foi para almoçar no restaurante, e quando olha lá, estava uma mulher de uma idade de 50 anos, com o cabelo meio azulado, com 2 guardas bebendo lá, e já estava embriagado, e ele olhou aquilo e viu, achou aquilo tão cruel, tão horrível, que ele chegou a pensar que minhas filhas nem vejam isso. E ele disse: Deus, por que tu não tira isso, não limpa essa terra? Deus disse para ele: vá para trás daquela porta lá. Vá lá atrás daquela porta lá. Quando foi lá, levou ele numa visão. Mostrou um arco-íris de sangue cobrindo toda a terra, que eu já vi esse arco-íris de sangue lá em São Valentim uma vez. Eu já vi, estou aqui, um arco-íris de sangue, não do sol, não, de sangue, assim, ó,
Porque quando Deus olha para a senhorita, Ele não vê ela, Ele não vê você, Ele vê o sangue que pagou a culpa, que purificou. Porque se Ele visse você, você estava condenado. Mas Ele tem que ver o sangue do sacrifício que foi expiado por você. Amém? Você está captando essa linguagem? E eu já vi, pense o poder de Deus, quando na noite que aconteceu isso, ninguém ficou de pé, todos caíram no chão, no culto onde nós estávamos. Todos caíram no chão, e eu de camisinha branca, de manga de camisa, rolava no chão que nem um bêbado. E eu dizia, eu não posso fazer isso, eu sou o pastor, eu não posso me comportar mal. Todo mundo pensa que eu estou bêbado. E eu estava embriagado mesmo. Embriagai-vos do meu espírito, diz o Senhor. E eu não conseguia parar de pé, minha carne parecia que estava tudo solta, meus nervos tudo solto, e eu tentava corrigir minha língua, mas eu falava uma língua que eu não sabia, línguas estranhas, né? E eu tentava puxar e dizia, eu não posso me comportar desse jeito, o que eles vão pensar? Quando eu vi aquele arco-íris de sangue ali, ei, irmão, ninguém ficou de pé. Quando a palavra normal veio a mim, saiu dos meus lábios, isso é sinal que a misericórdia ainda está aqui. Sim, porque se nós não tivermos misericórdia, o que nós estamos fazendo, né? E agora, lendo a mensagem do irmão Brana, ele disse 2 ou 3 vezes, oh Deus, eu não quero a tua justiça. E eu pensei, um homem daquele que lá, te orando daquela maneira, Deus, eu não quero a tua justiça. Eu quero a tua misericórdia. E quando ele disse, eu quero a tua misericórdia, eu na minha alma também disse, eu também quero a tua misericórdia. O que nós somos sem a misericórdia de Deus? Não temos nem graça de levantar da cama sem misericórdia. De fazer nada. Sim. Porque... Quantas vezes penso que são algumas coisas, né? Como eu tive que dizer para um certo irmão, você acha que você é alguma coisa? Deixa Deus colocar só esse dedinho nas tuas feias, você já vai ver o que vai acontecer. Porque quando fica estúpido, arrogante, né? Aí diz o que vem na boca, fala o que quer e pensa que tudo estará bem. Todas as coisas têm limites. Sim. É verdade ou não é? E nós todo dia... O irmão Brana orava constantemente, Senhor, não tire as tuas mãos de misericórdia de sobre mim. Pense, você sabe que quando eu via aquilo, eu pensava, misericórdia. Um homem que Deus falou com a neve, falou com a natureza, falou com o peixinho sem vida. Um homem que Deus podia andar com ele, podia confiar nele. Teve no meio da denominação, teve condição de ser milionário, mas nunca se vendeu, porque havia prometido a Deus que nunca deixaria a ganância entrar no seu coração, nunca deixaria a soberba entrar no coração. E eu vou dizer uma coisa a vocês agora, no nome do Senhor Jesus. Deus me revelou essa mensagem. Mas quando eu conheci o William Brana, sendo usado para pregar para mim, foi diferente de eu ler a mensagem. Captaram? Claro, porque aí é Deus tratando com você. Quantas pessoas lêem a Bíblia e não sabem o que estão lendo? Mas quando Deus desce e revela a você, então aquilo muda totalmente. Muda ou não muda? Qual foi o testemunho de Saulo de Tarso? Quando ele disse, o que eu aprendi de Gamaliel, eu considero esterco, escória. E o irmão está ali, o irmão Reinaldo, nós procuramos uma Bíblia, 820, eu acho que é, traduzida por Lutero. Escória não é esterco. Escória não serve para nada. Esterco ainda serve para um pé de alface, né? Uma coisa na horta ali. Mas escória não serve para nada, para nada. E Paulo considerou, agora olha bem, irmão, porque ele disse, o evangelho que prego foi o que eu recebi por revelação de Jesus Cristo.
Agora, esse evangelho que ele recebeu estava além, quanto mais alto do que tinha recebido de Gamaliel. O que ele tinha recebido do professor de seminário, que era Gamaliel, ele considerou escória. Ele não deu valor àquilo, porque ele disse, agora o evangelho que eu prego por revelação de Jesus Cristo. E o evangelho que eu prego em poder e em demonstração. Ele sabia que o evangelho que ele tinha pregado, e ele disse, e o que eu entrego a vocês foi o que eu recebi de Jesus Cristo. Sim, vá lá em 1 Coríntios 11, verso 23. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei. Amém? Ele tinha certeza, uma convicção na sua alma, que a revelação que ele estava entregando para as pessoas não tinha vindo do seminário ali embaixo, não tinha vindo da teologia, não tinha vindo de homens grandes, tinha vindo de Jesus Cristo. Nós temos que ter essa convicção também, irmão. Você tem que dizer para você mesmo, foi Jesus Cristo que revelou a minha alma, foi Ele que revelou a minha alma. Sim, porque pode pregar como pregar, ministrar, ensinar, mostrar, e parar, e pegar uma régua, e postar os pontos na zero, nos selos, tudo. Mas é Jesus Cristo que tem que ir lá e dar o aval naquilo. Amém? Que Deus nos ajude, né? A seara é grande, está embranquecida, e poucos que vão colher, né? Poucos ceifeiros, poucos trabalhadores, e cada dia está ficando mais difícil, sabe? Eu preguei numa igreja em Canoas, Porto Alegre, várias vezes. Tinha reunião do pastor, eu ia lá, era convidado. E eu, na minha humildade, na minha simplicidade, chegava a pregar até 3 cultos. Chegava a dizer, Tarsila, eu estou tão cansado. Eu vinha para casa de arrasto. E sabe quantos auxiliares tinha? 16. Eu nunca vou esquecer isso. Mas a revelação da mensagem foi limpando. Porque o sistema coloca um que fala bonito, coloca um que tem teologia, coloca um que tem seminário, um que mostra credencial, aqui, ó. E Deus coloca quem Ele escolheu. É verdade, né? Eu me lembro, a gente passa por tantas experiências na vida, né? Porque eu já tenho uma boa bagagem de caminhada nessa fé há anos, né? E a gente já passou por tantas coisas que não serviram senão para uma experiência nessa caminhada de fé. Porque nem tudo que brilha é ouro, né? Você sabe. Então, Deus, na sua maneira, Deus escolheu de antemão. E a escolha de Deus foi perfeita. Deus escolhe tudo certinho no seu tempo certo. Falei em escolha, me lembrei. Quando Judas se vendeu por 30 peças de prata, precisava escolher um discípulo para colocar no lugar deles. Acharam um Matias e um tal de João lá, né? E os dois concorreram. Matias ganhou. Mas você só vê Matias lá quando foi elegido. Só completou o número dos 12. E Deus considerou, a gente às vezes fica pensando, eu mesmo, quantas vezes eu parei, eu disse, meu Deus, 7 dias jejuando, se consagrando, para escolher um para colocar no lugar de Judas. E ainda escolher errado. Ainda escolher errado, porque Deus considerou, respeitou a decisão da igreja e disse, vocês escolheram Matias, eu escolho Saulo de Tarso. Daí você diz, mas está lá matando. Mas é ele que eu escolhi. Ele está com as mãos cheias de sangue, mas é ele que eu escolhi. A escolha de Deus, né? E na hora, você vê como as coisas são. Você sabendo que ajudou a matar Estevão, né? Tinha a ordem do governo, carta branca, e 6, 7 polícia, tudo acompanhando, para tirar a vida dos cristãos, matar os cristãos. Será que você diria, eu fico com Saulo de Tarso?
Não, olha que bonzinho que é lá. O Matias, e o Matias é um homem, ó. Matias preenche, está certinho lá. Mas Deus disse, eu escolho aquele lá. E quando falou com ele lá, que derrubou do cavalo, o que Deus disse? Muito tu há de sofrer e padecer por causa do meu nome. Aham. É verdade isso? Porém, tu vai a uma rua chamada direita. Lá tu vai encontrar um velho centurião. Ele vai te dizer tudo o que você deve fazer. Ele vai te ensinar. Ele vai te batizar. Você é um pregador, só que estava fora do lugar. Pense agora vocês, irmão. Não sei quem que eu ouvi falar, que ele falava 8 línguas, o apóstolo Paulo. E é verdade, porque lá onde que nós fomos era só em grego, né? Na Grécia. E depois tem... Como o nosso guia falava 8 línguas também, é coisa engraçada. Você podia perguntar na língua que você quisesse, ele respondia. Paulo era um doutor em letras, era doutor. Se você visse as cartas que ele escreveu aqui, desde o livro de Atos dos Apóstolos, você fica pensando, da onde que vem tanta sabedoria? Mas falava, agora vamos parar um pouquinho para olhar o personagem. Fariseu de fariseu, rico. Deus está olhando para a riqueza? Olhe agora. Porque ele diz, mesmo que eu dê a minha fortuna aos pobres, mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado. Sim, vários pensamentos aí. É muito bom você ter a riqueza, mas você saiba como usar. Amém? Nunca coloque ela no coração. Ele tinha por herança. Você vê, fariseu de fariseu, ele falava 8 línguas, ele era catedrático, e ele sabia tanta coisa, mas agora puxado pela mão de um crente velho ali, ó. E chega lá no templo, agora nós vamos orar. Você acha que ele ficava lá só ouvindo mensagem no Zap? Não pegava a mensagem? Agora, 3 horas da tarde, nós vamos lá orar. E ó, para o templo, ó. Até que Deus se compadeça de você. Agora, você sabe que a Bíblia diz que quando Ananias orou, caiu como que escamas dos seus olhos. E o espinho que ele tinha na carne, quem leu a Bíblia sabe, você vai perceber o irmão Brana dizendo que ele ficou com problema de visão para o resto da vida. Agora, eu me perguntei, sabe como? Eu disse, se com o problema de visão, escreveu todo o livro que escreveu, né? Que hoje nós temos em mão. Imagina você se o homem fosse perfeito na visão. Mas ele disse que tinha um espinho na carne. Caiu como que escama dos seus olhos. Tudo que era interpretação foi jogado de lado. Tudo que ele tinha, porque por tradição nós herdamos dos nossos pais, você, tanta coisa você herda dos seus pais, que você traz como um costume na sua vida, e você pensa que aquilo tem que acompanhar com você. Ah, é genético, ah, é isso, é aquilo. Não, Deus muda qualquer natureza. Muda ou não muda? William Brana disse, se eu fosse seguir os meus pais, meus parentes, eu era um viciado, porque fazia cachaça, graspa, no lambique, né? Quem lê as mensagens sabe, e ele buscava as latinhas de água lá para pôr no lambique, né? E ele tinha tudo para ser um alcoólatra, William Brana. Mas você vai ver como que é a escolha de Deus, que Deus foi escolher lá do meio deles, separou um. E separou lá naquela conferência. Por isso que não podia deixar o William Brana fumar. Quando as mocinhas ofereceram o cigarro para ele lá, ele disse, não, obrigado, eu não fumo. Você não fuma? Não fumo. Você não dança? Não danço. Você não bebe? Não bebo. Como assim? Que rapaz estranho, né? Não vai a baile, não vai a festa, não fuma, não bebe. Não podia fazer aquilo, porque estava reservado para o ministério de Apocalipse 10:7. Era ele que ia vestir aquela roupa ali.
Era ele que ia se encaixar na escritura. Foram estalerar uma história lá, o pai e o tio Vardo cortando com aqueles traçador, que os mais antigos conhecem, traçador, né? O tio Vardo tira uma garrafa de licor, hoje seria a nossa cachaça, aí, a nossa graspa, ou seja lá o que for aí, bebida alcoólica, né? E dá para o pai. Não, deu para o Billy. Não, tio, obrigado, eu não bebo. Brana e não bebe? Porque todos eram. Daí você pensa que Deus errou em fazer a escolha? Brana e não bebe? Foi ou não foi assim? Foi, o tio Vardo disse brana e não bebe. Ele ficou tão revoltado, porque o pai disse, não, eu estou criando um marica aí, ó. Por favor. O pai falou que nem sabia, né? Se porque não fumar e não bebe é um marica, pois então eu precisaria de muitos maricas daquele que late aqui. É verdade ou não é? Sim. O pai dele chamou ele de marica, ele ficou tão nervoso que ele disse, dá aqui isso aí para mim. Irmão, ele só pegou a garrafa e quando tirou a rolha, por cima dele ali, ó. Foi isso? E aquele barulho enorme em cima dele. Ele jogou aquela garrafa, entregou e saiu correndo e foi chorar lá no meio do mato. Não podia beber, não podia fumar, porque estava reservado para o ministério de Elias a quarta vez. Estão me ouvindo? A quarta vez o ministério de Elias, o homem que levou, se chama William Branham. E é para nós essa quarta vez, viu? A quarta vez é para nós. Os meninos da escola pularam nele lá por causa de menina, né? E encheram ele de soco lá. Ele disse, vocês esperam que vocês me pagam. Atorou uns caminhos, foi correndo em casa e pegou um rifle, que ele não matava coelho, lebre, é lebre. E ele disse que não errava 6 tiros, pense que atirador, num ano, não errava 6 tiros no ano. E eles acharam, ficaram contando vantagem, foi lá, pegou o rifle, põe umas balas dentro, e veio lá, quando eles quiseram se dar, ele sartou na estrada. Agora você escolha quem vai morrer primeiro, e se ajoelhou. Quem já viu um atirador sabe, né? Ah, meu irmão. E começou a puxar, e lenque, não saiu uma bala. E meu tio sabe por que não saiu? Porque Deus estava guardando o ministério. Deus estava guardando o ministério. Por que os crocodilos não comeram Moisés dentro da cestinha? Porque Deus estava guardando o ministério. Era Deus guardando. Por que eu não morri afogado quantas vezes debaixo de rocha e de forquilha debaixo da árvore? Porque Deus estava guardando o ministério. Sim, não é outra coisa. Não tinha bondade nenhuma. É verdade? Deus guarda o seu ministério. E aquele que Deus coloca o ofício, se você diz, não, esse aí tá é um milagre. Verdade, eu sou um milagre aqui. E você também é um milagre aí, viu? Se você olhar para trás, olha quanta coisa você passou. Foi ou não foi? Nem deveria estar aí, né? Deveria estar uns ossinhos lá no cemitério. Mas nós somos um milagre. E foi em cada menina, arma que não falhava fogo. Não saiu uma bala, ele disse, mais o quê? E daí os rapazes, sumiram. Sumiram. Ele disse, mas não é possível. Aí pegou agora numa árvore lá. Bateu às 6 de novo, saiu os 6 tiros na árvore. Mas na árvore era para sair, não nos meninos. Porque olha como Deus guardou ele por causa do que estava nele. Deus guarda nós por causa daquilo que está em nós. Deus guarda você por causa da semente e eleição que está em você, viu? Está ouvindo? Não é porque você é bom, não, você não é bom. Eu não sou bom. Mas é porque tem semente de eleição e Deus guarda essa semente de eleição que está em você. Porque Deus não errou seus cálculos quando nos escolheu, viu? Deus não faz nada errado. Ele escolheu sabendo. Então, quando estava o perigo bem ali,
Deus já estava bem ali também para guardar você. Deus só levou o William Branham quando terminou com ele. Ouviram? Deus só leva um homem que tem ministério quando Deus termina com ele. Então, daí Deus leva. Se não, passa por cada perigo, passa por cada coisa que você diz, não acredito, olha o carro ali, ó. Olha o Ford Ka ali, o tipo que ficou, olha lá. E o homem sem nenhum arranhãozinho. Sim, eu escuto cada testemunho que às vezes eu fico pensando, de irmãos, né? É só semente de eleição. É só semente de eleição e mais nada. Você crê que Deus guarda seu eleito? Deus guarda seus profetas, seus apóstolos, Deus guarda seus pastores, Deus guarda seus evangelistas, seus mestres, Deus guarda o quintuplo, porque esse quintuplo Ele deu para os gentios, querendo o aperfeiçoamento dos santos, viu? Ele quer isso. Amém? Que Deus nos ajude, né? Agora eu quero fazer um comentáriozinho aqui. Talvez a gente foi um tanto tardio e parece que a coisa foi longe demais. Mas em relação de atender no escritório, somente no culto de ceia, escutem, somente no culto de ceia eu vou atender antes da ceia, no escritório, porque às vezes tem alguém ali que pouquinha coisa se enrosca ali, né? E não consegue sair. Será que tomo a ceia? Será que não tomo? Será? E fica ali, está tão facinho de resolver. Mas a pessoa, você sabia que vai se enrolando cada vez mais, né? Então, ó, bem entendido, no culto de ceia, eu vou atender as pessoas que precisam ser atendidas por uma necessidade, por uma causa. Antes do culto de ceia, eu vou atender. Mas nos cultos públicos, público normal, né? Fica estabelecido. Ninguém vai no escritório antes, porque a gente está em meditação ali, né? Tem que meditar, né? E mesmo que você vá ali devolver dízimo, mas não vá antes, não vá. Vá depois. Vá depois do culto. A Kombi, quem depende da Kombi, a Kombi espera, porque o motorista sabe quem veio, né? Quem tem carro também sabe que ninguém está matando ninguém, porque tem que chegar em casa até as 10. Porque não é assim. Não é assim. Vamos devagar. Cada um que precisa ir, vai no escritório, mas depois do culto, para não criar um clima, uma atmosfera difícil. E também você vai tratar do teu assunto, da tua doença ou do teu problema, teu, não de terceiros. Você vai tratar a tua causa ali, a tua situação, não casos de outros. Estão ouvindo? Eu preciso de uma ajuda porque eu estou com um problema. Eu estou com um problema. Eu estou com uma dificuldade. Eu. Não dos outros. Captaram? Sim. Você tem que prestar conta é de você, não é de ninguém mais aí. Quem vai prestar conta por tudo vocês aqui, até pelo auxiliar Calixto, pelos músicos, que tudo é uma bênção, é o ministério, não é você. Captaram? Então você vai cuidar extremamente de você e da tua família. E só vai no escritório se for uma causa por você. Você já tem bastante, não dá conta de carregar o teu fardo. Ainda você quer pegar mais fardo sobre seus ombros? Faça isso. Vai ser só mais difícil para você carregar. Só isso. Claro. Pois Deus vai perguntar, mas como é que você foi carregar o fardo do outro lá? Eu não te mandei. Eu tinha um ministério lá, por que você foi lá? Também em relação, eu já posso falar hoje, né? De auxiliares, né? A gente procurou o tesoureiro lá de Chapecó, que é o irmão Claudir, para saber como que funcionava. Quem que pagava? O pastor Daniel, que é o pastor lá, daí o pastor Darcy, e o outro lá, quem que é? O irmão Anilton.
eu fui no tesoureiro, ele estava na reunião lá, e eu perguntei para ele quem que pagava, vamos dizer, o ordenado deles, a igreja. As ofertas alçadas e as ofertas voluntárias é o que paga esses irmãos lá que auxiliam. E aí eu perguntei também sobre a limpeza da igreja, quem é que cuida lá? Aí ele disse assim, não, nós só temos uma irmã que ela cuida da limpeza, porém ela é fichada e paga um ordenado para ela, né? Não pedi quanto, um ordenado, mas ela é fichada e paga um NPS dela, uma coisa assim. Porque, irmão, é muito fácil a gente pegar as coisas voando ali e querer fincar aqui pensando que é um prego. É melhor, como nós estamos colocando as coisas tudo para andar num pente fino, é melhor nós ir devagar em cada situação para nós não ir para a fronteira, para nós não acabar complicando, perturbando até. É melhor ir devagar em cada situação. Porque eu sempre penso assim, ó, que Deus me ajude, né? Eu não quero chegar ao final da minha vida, do ministério, envergonhado. Eu não quero isso. Se Deus me guardou todos esses anos até aqui, Deus me guardou, viu? Não é minha valentia, não é meu machismo, não, nada disso. Nada disso. Mas é o ministério que está em mim que Deus me guardou. Ouviram? Então eu creio que nós já estamos quase chegando à plataforma da redenção, mas não é com isso que nós vamos cruzar o braço. Amém? Estão ouvindo? Então, eu creio que em janeiro, fevereiro, a gente vai, obviamente, ter a votação de novo sobre esse assunto da limpeza da igreja, né? Ver quem vai ficar. E quem paga os auxiliares é a igreja. Agora, se eu for esperar só pelas ofertas alçadas daqui, Fraiburgo e Arroio 30, para pagar irmão Calixto, luz e água aqui, ele ia passar fome. Ia passar fome. Você acha que tem muitos que contribuem aqui? Não são muitos que dão oferta alçada, não. São poucos. Só estou colocando isso para você saber, viu? Que depois sai os crochetes por aí, né? Sim. É a igreja que paga. Então, já faz um mês mais que as ofertas alçadas e voluntárias, tudo está sendo tudo com o diácono, ele está ali. Para as despesas local da igreja. E teve gente que não estava aqui quando foi tratado. Pergunta e resposta número 14. O irmão Brana disse que os dízimo é para o pastor. E não é os pastores. Teve alguém dizendo aí que o Calixto também era pastor, mas ele é um pastor auxiliar, não titular. E a palavra final não é nem do Calixto, é do pastor do final. Captaram? Eu tenho que responder por tudo, desde a música, por tudo aqui, ó. Eu tenho que responder. Por isso que eu sou cauteloso, porque tem tantas coisas que a gente bota os olhos e já... Não é assim. Primeiro vamos verificar se é hora, se é tempo de fazer aquilo, de ver aquilo. Porque o ser humano, qualquer pessoa, nós temos essa habilidade. É hoje, eu quero... Não é assim. Qual é que é o tempo de Deus? Que devemos sacudir a poeira e ir em frente, sim. Mas não querer estabelecer uma regra ou uma coisa antes do tempo. Então, eu creio que em janeiro, por aí, fevereiro, né, a gente veja essa situação. E o irmão Claudir disse para mim que os três, pastor Daniel, pastor Darcy, que está em Caçador, e o outro missionário lá, os três são pagos pela igreja de Chapecó. É assim. Então, se alguém quiser mais informação acerca disso, a menos que você esteja ajudando. Senão não deve nem... É verdade. Porque às vezes a pessoa quer saber tanto como as coisas estão fazendo e não estendeu nem um dedinho para ajudar. É verdade ou não é? E aqui no Brasil tem um... Eu vou tirar um pouco a ruga das caras aí. Aqui no Brasil tem um costume, um mau costume.
Se tiver um trabalhando, tem 5 olhando para achar defeito. Você não viu isso ainda? Mas não é só no natural, no espiritual também tem isso, viu? Amém? Então eu creio que ficou esclarecido essa parte, né? Claro que a gente vai no andar da carroça. Também, aqui, em relação à diretoria, já foi apontado, mas não foi provado, né? Quando ficar pronto aí, a gente vai fazer a votação, aí é diferente as coisas. Captaram? Vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos orar antes. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, no santo e precioso nome, o nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, te pedimos a graça, a liderança do Senhor em tudo. Nos ajude a permanecer fiel no mínimo, porque é o Senhor quem coloca de degrau em degrau cada pessoa que está lutando por isso. E nós cremos que fidelidade é uma escada que não tem fim. Pai, nos ajude a ser fiel no pouco, para ser acrescentado no muito. Ó Deus, nos ajude em tudo, Pai, que for para edificação, até chegarmos à plataforma da redenção. No santo e no poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém, meu Deus.